Oi, mina genki? Watashi wa genki desu. O vídeo de hoje é um vídeo inédito aqui no canal. Vocês já me conhecem na cozinha fazendo as comidinhas japonesas, já me conhecem também dando aulas de japonês, já conhecem um pouquinho do meu dia a dia e agora vocês vão me conhecer contando uma história pra vocês. A história de um fugitivo da polícia japonesa e pra quem me acompanha daqui do Japão, ele está solto por aí. E pode ser o seu vizinho, então acompanhe essa história aqui até o final e veja a foto dele também, que é importante. E antes de falar sobre ele, se você não está inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative as notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. A gente não segue um cronograma exato, porque é muita coisa para fazer, muitas aulas, mas quando tiver vídeo aqui você vai ser avisado. E para começar essa história, eu quero contar que eu já vi o pôster desse Yogi-ja, né, que é esse suspeito. Fica um monte de delegacias e a última vez que eu fui para renovar a minha habilitação, tava lá a foto dele e eu queria muito saber, fiquei muito curiosa, porque será que a polícia inteira está atrás, né, desse japonês? E aí eu pesquisando, né, na internet, eu achei uma história bem chocante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês agora. Hiroshi Kogure tinha 28 anos na época dos fatos e trabalhava como unsogyosha, que seria um distribuidor de uma transportadora. E ele levava, né, esses produtos da transportadora para distribuir nas farmácias. E em uma dessas farmácias trabalhava a E-san, né? Eu vou chamar ela assim, né, tipo uma pessoa A, porque a identidade dela não foi revelada em nenhum lugar nas pesquisas que eu fiz. Todo mundo chama ela de A ou de alguma outra coisa, mas que não é o nome dela. Assim como também a foto dela não foi divulgada em lugar nenhum. A E-san se graduou no ensino médio e logo já foi trabalhar, né, nessa farmácia. Ela tinha 18 anos nessa época. Ela trabalhava como uma atendente ali no balcão da farmácia. Ela era descrita como uma moça akarui, yasashi e muito kawaii. Ela morava com seu pai Takeo-san, de 48 anos, que trabalhava numa empresa de energia elétrica, a sua mãe Chizuko-san, também de 48 anos, e a sua avó Tome-san, de 85 anos. Ela tem também uma One-san, que é uma irmã mais velha, mas já não morava mais com os pais naquela época. O Kogure foi descrito como um rapaz tímido, extremamente introvertido, de voz baixa, e quando ia até a farmácia para levar os produtos ficava observando ela, né, a E-san de longe ali, meio que, né, espionando ela. E um certo dia, a E-san saiu com os amigos ali do pessoal do trabalho mesmo, da farmácia, saíram para jogar boringa, né, boliche. E ela ficou surpresa que ao chegar lá, ele estava lá, né, o Kogure, ele estava também jogando boliche, que ele havia sido convidado por um dos colegas e ela não sabia. E aí, durante esse tempo que eles estavam lá jogando, ele se aproximou dela, começou a puxar assunto. Ele se demonstrou ser uma pessoa completamente diferente, né, mas conversando com ela, mas, né, ficou meio estranho ali o clima, né, que ela já sentia umas coisas meio estranhas em relação a ele. E ele até perguntou do que ela gostava. Ela falou que kuruma ga suki, né, que ela gostava de carro, e ela achou aquilo ali muito estranho, porque logo depois ele falou, eu também gosto de carro. E aí, no dia seguinte, ele já foi lá na farmácia, na próxima vez que ele foi lá, ele já falou que tinha comprado um carro esportivo. Ela achou aquilo ali tudo muito estranho, ficou um clima meio esquisito ali, ela já estava achando muito estranha a atitude dele. E aí, a partir daí, ele começou a chamar ela para sair, olha, agora eu tenho um carro, né, vamos sair. Aí ele ficava insistindo sempre para que ela saísse. Daí, então, ele virou o que a gente chama de stalker, né, que seria o stalker, stalkeando ela. Ele seguia ela depois do trabalho, ele descobriu onde ela morava, né, e através das listas telefônicas, aquelas páginas amarelas, ele já sabia o nome e sobrenome dela, ele descobriu também o telefone e ele começou a ligar. E agora não só, né, lá na farmácia pedindo, chamando ela para sair, mas ligando também, pedindo, né, perguntando Itsugahima, ou então Asobi ni koyo. E ela sempre arranjava uma desculpa porque ela não se sentia nem um pouco confortável com essas ligações. E quando a ligação, né, quando ele ligava e ela não atendia, tipo o pai atendia, ou a avó, a mãe, ele desligava o telefone. E nisso foi passando, né, o tempo, ele foi pressionando ela mais e mais para um date, né, para sair com ele. E em algumas matérias eu até achei que ela saiu de fato com ele uma vez, né, para um date, nada assim comprometedor, imaginando, né, que aquilo ali pudesse acabar
ali, mas isso só fez aumentar mais ainda essa fixação dele por ela. Em certa ocasião, ela chegou a relatar até pro seu tenjo ali da farmácia sobre essa situação, mas naquela época, a gente tá falando de 1997, época dos fatos 98, então não existia muito essas leis em relação a stalker, de como lidar com isso, ou procurar as autoridades, ainda era uma coisa muito que não era falado, e aí, né, havia poucas informações. Então o máximo que o Tenjo fez, né, que o chefe dela fez, foi deixar ela trabalhando em outro setor quando fosse dia de entrega, né, para que eles não tivessem esse contato, para que não causasse nenhum tipo de constrangimento. Mas isso não fez o Kogure parar com essa perseguição em relação a ela, e houve até uma vez que ele foi diretamente na casa dela, né, chamar por ela, bateu lá na porta, o pai dela atendeu e sem saber de nada, né, do que estava acontecendo, quem ele era, né, e provavelmente, né, nessa época ele já até sabia que ela não estaria em casa naquele momento, mas já foi um passo ali para ela ficar com muito medo, porque quando ela voltou para casa, o pai disse, olha, veio um rapaz aqui chamado Kogure procurando por você, e ela ficou com muito medo nesse momento. Em outra situação, né, quando ela estava saindo do trabalho para pegar o carro dela, ela viu um bilhete assim no para-brisa ali do carro, escrito: "Kyou shigoto wattara aenai kana? Nanji demo ii. Matteru kara." E nisso do nada ele apareceu atrás dela e ela pediu que ele parasse com as cartas, parasse com as ligações. E todo momento ela sentia um certo medo, mas ela não tinha a menor ideia do que aconteceria no decorrer dessa fixação dele. É dito também que essa foi a última vez que ela viu ele antes do crime. Nos dias seguintes, ele pregou um papel no mural da empresa em que ele trabalhava escrito "Yamemasu", assinado por ele. E toda essa perseguição, né, tudo isso que eu tô falando, durou cerca de 2 anos. A Ae-san já estava até em um outro relacionamento. Eu vi também em algumas matérias que esse rapaz que ela estava se relacionando chegou a dar um celular para ela. Naquela época não era uma coisa muito comum, mas que ela pudesse ligar para ele ou ligasse em caso de alguma emergência, né, ligasse para a polícia. As pessoas ao redor também sabiam dessa perseguição, sabiam mais ou menos do que estava acontecendo, mas assim como a Ae-san, ninguém imaginaria o desfecho dessa tragédia. E agora entrando para o dia realmente do crime, a data era 14 de janeiro de 1998, em um dia de neve na cidade de Takasaki, na província de Gunma, o Kogure colocou seu plano em prática. 7 de Goro, por volta das 7 da noite, o Kogure entrou na casa da Ae-san e encontrou a avó, Tome-san, no hashitsu, aquele quarto de tatame, e ele imediatamente kubi-o-shimemashita. Ele tirou a sua vida apertando seu pescoço. Logo depois, a Chizuko-san, a mãe da Ae-san, chegou e ela foi direto para a cozinha já para preparar o jantar. Na verdade, esse dia 14 de janeiro, era aniversário dela de 48 anos e a família toda ia fazer uma comemoração ali em casa. O Kogure entrou na cozinha, pegou um hojo, uma faca, e tirou a vida dela, né, ali naquele lugar. Hachi Goro, por volta das 8 da noite, foi a vez do pai voltar para casa. E assim que ele entrou, também perdeu a vida da mesma forma que a sua esposa. O Kogure, ele escondeu o corpo da avó e os pais ele levou até o ofuro e deixou eles lá. Enquanto ele esperava pela Ae-san chegar em casa, ele tomou o misoshiro, a sopa de miso que a mãe estava preparando quando ela foi atacada. E lá pelas 9, né, Kujigoro, a Ae-san chega em casa segurando o presente de aniversário da mãe e um buquê de flores que ela daria pra ela. Ao entrar na casa, ela já achou assim, um clima super estranho, tipo, nem barulho, cadê a família dela? E nisso ela ouve, né, a voz do Kogure falando, né, "Kaeri ga osokata, né?", como se estivesse dizendo, nossa, você tá voltando tarde pra casa, não é mesmo? E de fato ela tava voltando um pouco mais tarde do que o habitual, né, porque ela foi comprar os presentes pra mãe. E aí ela pergunta da família dela, e aí ele mentiu dizendo, falando que eles estavam dormindo por conta de um remédio, né? Kusuri de nemuteimasu. Nisso, ele a levou pro quarto, onde ficaram conversando ali por vários minutos. Em nenhuma matéria é dito o que de fato aconteceu durante esse tempo de conversa, que durou mais de 1 hora. Então, não achei nada em relação a isso. Mas ela disse que ele estava muito nervoso. Naquele momento eles começaram a conversar, ele foi se acalmando e por volta das 10 da noite ele sai da casa dela
com um carro esportivo preto. E apesar de tantas evidências, fotos, tudo, a polícia do Japão inteira está atrás dele até hoje, ele ainda continua foragido. E logo depois desse crime ele foi visto nas províncias de Tochigi e Saitama, mas ainda assim ele conseguiu fugir. Nesses 23 anos, a polícia recebeu 2.620 ocorrências relacionadas ao Yogisha, mas nenhuma delas foi realmente relevante. Algumas pessoas suspeitam que ele tenha tirado a sua própria vida, já que não tem rastro dele em lugar nenhum, e ele nunca mexeu na sua conta bancária também, então todo o dinheiro que ele tinha permanece lá até hoje. Mas outros discordam, dizendo que esse tipo de pessoa, como pensa muito em si, não tem essa tendência a fazer esse tipo de coisa. Agora voltando para Esan, hoje ela está com 42 anos, ainda sofre muito com o que aconteceu, e nos anos seguintes ao acontecimento, o crime, foi muito difícil para ela voltar e entender, que estava acontecendo, que os pais não estavam ali, a avó não estava mais do lado dela. E tem uma entrevista que ela diz o seguinte: "Jibun sa inakereba kazoku ga ikiteita de wa nai ka?" E isso significa que, assim, se ela não existisse, talvez a família dela estaria viva até hoje. Ela pensou muito também nessa época em tirar a sua própria vida e se culpou demais por tudo que aconteceu. Conforme os anos foram passando, que ela foi encontrando forças para poder seguir em frente com a vida dela. Hoje ela não mora mais na casa onde tudo aconteceu, mas a casa existe e está exatamente como estava no dia do crime. Até mesmo o calendário na parede marca o ano de 1998. É muito triste pensar em tudo que aconteceu com essa jovem e, ao mesmo tempo, revoltante também, de saber que esse homem está aí ainda, impune de tudo que ele fez, dessas 3 vidas que ele tirou. E a polícia fez fotos digitais do suspeito de várias formas, com óculos, sem óculos, com todas as possíveis transformações que ele possa ter feito, e alerta a população em relação ao kuse, uma mania que ele tem. O Kogure, ele tinha o costume de morder as pontinhas das unhas, e de cheirar as suas mãos. Então a polícia também diz que, apesar de muitas transformações que ele pode ter feito no rosto dele para poder despistar o kuse, essas manias são um pouco mais difíceis de tirar. Então, atenta a população em relação a você ver alguém com essas características e com essas manias para, se suspeitar de alguma coisa, entrar em contato. Bom, jogadores, esta é a história de um dos homens mais procurados pela polícia japonesa. Como eu falei, se você souber de alguma coisa, sempre que sentir que alguém está te perseguindo, acione as autoridades o quanto antes. Finalizo o vídeo por aqui, e a única maneira que eu tenho de saber que se você gostou desse vídeo é clicando no like e deixando aqui também o seu comentário pra mim. Vai ser muito bom saber o que você achou. Minasan, quero tsukete kudasai. Mata ne. Bye bye.